Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa ministrar de maneira profunda e poderosa ao seu coração em mais essa noite. Temos sido bombardeados por uma série de más notícias. Quando ligamos o noticiário, temos a convicção de que as notícias que ali serão transmitidas, embora de fato sejam reais, elas são notícias que expressam e testificam acerca de uma realidade complicada, conturbada, caótica. Mas, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio a dias escuros e sombrios, nós temos aquele que faz do caos o cosmos. É isso que vai dizer no Gênesis 1. Do princípio, Deus fez o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre o caos. E a partir desse caos, Deus traz a ordem, traz o cosmos. Aquilo que é belo, A ideia de cosmos tem a ver com cosmético, aquilo que boa parte das mulheres tem utilizado e utiliza para poder se embelezar ou ressaltar a beleza já inerente à sua própria natureza. Mas o fato, então, é que o cosmos é isso. O cosmos tem a ver com a beleza. E o Deus ao qual nós servimos é justamente esse Deus, que faz do caos algo triste, feio, sem forma, algo feliz, sorridente, produtivo, festivo. Mas, por vezes, essa percepção do Deus que faz do caos o cosmos, do Deus que faz da desordem a ordem, do Deus que faz com que a noite escura de lágrimas possa ser convertida em um dia de alegria e sorriso, por vezes nós perdemos essa realidade. E aí a pergunta o questionamento é como se alegrar, como permanecer alegre em meio a tantas tragédias, em meio a tantas notícias ruins. E aí, queridos, cabe-nos lembrar e recordar que mesmo em meio a tantas más notícias, nós acreditamos no Evangelho. E aí nós precisamos resgatar, inclusive, a definição do Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia. As notícias ruins, elas têm diariamente mudado, diariamente sendo transmitidas a nós, mas antes mesmo das más notícias, a boa notícia já havia sido firmada sobre nós. A notícia de que haveria uma salvação, uma redenção, dada e propagada por Cristo Jesus. E essa boa notícia, ela deve nos capacitar a permanecer alegres, mesmo em dias maus. E aí, dentro desse contexto, então, desta reflexão que eu quero propor para nós nessa noite, eu quero tão somente meditar com você em um versículo. Versículo esse que me fez, então, meditar nessas coisas e nas demais que haverei de compartilhar com os irmãos, enquanto ali meditava e conversava com Deus no meu tempo de devocional. E o texto, então, que eu quero partilhar com você, ele encontra-se no Salmo 118, versículo 24. E vai dizer o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegremos e exultaremos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Esta é a palavra do salmista para nós nessa noite, nesse tempo. Vai dizer que podemos e precisamos nos alegrar neste dia. E aqui nós estamos ao final de um dia. Talvez para você tenha sido um dia conturbado, um dia complicado. Um dia onde, mais uma vez, as más notícias impactaram de maneira significativa a sua vida. Como então se alegrar neste dia, sendo que este dia para você talvez tenha sido um dia terrível, um dia que você inclusive gostaria de ter esquecido ou sequer ter vivenciado. Enquanto eu meditava nesse texto, algumas coisas me vieram à mente. E a primeira delas diz respeito à diferença necessária que nós precisamos estabelecer entre alegria e felicidade. A Bíblia por diversas vezes vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia vai dizer, inclusive, que nós devemos pedir a Deus em determinados momentos da nossa caminhada com Ele para que Ele restaure a alegria da salvação. Nós estávamos aqui a estudar uma série, Conselhos de um Prisioneiro, quando nós meditamos, inclusive, em dado momento,
sobre a carta, por exemplo, aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreve enquanto está preso, e que é conhecida por muitos de nós como sendo a carta da alegria. Então, essas e tantas outras informações, versículos e contextos que comprovam a capacidade, a verdadeira alegria em meio ao caos, isso deve falar aos nossos corações. Acontece então que nós vivemos numa geração que a felicidade é algo muito propagado. A felicidade tem sido, inclusive, por muitos de nós, confundida com alegria, porque a alegria não é circunstancial, muito ao contrário da felicidade. A felicidade diz respeito às circunstâncias. Talvez você estava desempregado e hoje você recebeu uma ligação de uma entrevista de emprego. Isso mudou o seu ânimo, mudou o seu estado de espírito de tal forma que você ficou feliz. Você talvez estava aguardando um exame, o resultado de um exame que você estava muito preocupado talvez com o diagnóstico ali a ser apresentado, e você agora, de posse desse diagnóstico, você percebe que não tem nenhuma enfermidade tão grande quanto aquela que você achava ter. E isso então deixa você feliz. Então, as circunstâncias dizem respeito à felicidade, mas o propósito diz respeito à alegria. E nós fomos chamados, sim, para experimentarmos a felicidade, porque a vida do cristão também, ela precisa e é permeada por momentos de felicidade. Mas o grande diferencial para aqueles que têm um encontro ou tiveram um encontro verdadeiro com Cristo diz respeito à alegria, ao propósito que nós podemos encontrar em Deus. E aqui então, o salmista, ele nos chama a essa reflexão. Ele vai dizer o seguinte: olha, alegremos neste dia, porque o Senhor fez este dia. Em outras versões vai dizer, porque o Senhor agiu neste dia. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos e exultaremos. E isso para mim foi muito significativo, porque ele não diz o seguinte: olha, este é o dia em que o Senhor fez por nós algo que nós desejaríamos. Este é o dia que Deus realizou ou cumpriu uma promessa que havia feito a mim e a você. Não. O salmista aqui ele é enfático ao dizer que o motivo da alegria do dia é o fato de Deus ter feito esse dia. O motivo de nós alegrarmos esse dia é simplesmente pelo fato de estarmos vivenciando mais um dia. Não tem a ver aqui com o que vai acontecer no dia, mas com o dia em si. E isso é algo tremendo, querido, porque nós precisamos recuperar, resgatar a capacidade de nos alegrarmos pelas coisas como as coisas são. E não tão somente como nós gostaríamos que ela fosse. Nós gostaríamos que o nosso mundo fosse diferente. Nós gostaríamos de sermos diferentes. Nós gostaríamos que, por vezes, a nossa igreja fosse diferente. Nós gostaríamos que a nossa realidade profissional, sentimental, relacional, social fosse diferente. E aí, quando nós tão somente nos apegamos àquilo que gostaríamos de ser, mas que não é, nós então começamos a experimentar da frustração. E a frustração, ela apaga a alegria do nosso coração. Uma pessoa frustrada se torna uma pessoa amarga. E uma pessoa amarga tende tão somente a lamentar. Ela não consegue achar mais beleza e graça. A graça da vida, a graça derramada sobre nós, a graça que não foi de graça. Essa pessoa ela perde então essa capacidade de ver a graça de Deus espalhada no dia, mesmo quando no dia coisas ruins e mais nos acontecem. E aí então isso se aplica inclusive por vezes na nossa relação com Deus. Quantas pessoas você não conhece que talvez enquanto se sentiam abençoadas por Deus, amparadas por Deus, estavam ali mantendo talvez a sua rotina de ir aos cultos, de leitura bíblica, de oração, mas bastou um momento onde Deus se pareceu ausente. Né? Eu digo pareceu porque Deus nunca está ausente. Não podemos confundir o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Deus em silêncio ainda assim continua sendo Deus presente. A grande questão então é que por vezes nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus. E aí confundimos o silêncio com um abandono. Achamos que agora passamos de filho amados para filho rejeitados.
E aí, na condição de filhos rejeitados, daquilo que nós achamos que somos, embora não sejamos, nós nos rebelamos. E como nos rebelamos? Achamos então e começamos a pensar e assumir como verdade que Deus não nos ama, que Deus não nos quer, que Ele não cuida mais de nós, porque tudo ao nosso redor parece ruir, tudo ao nosso redor parece desmoronar. E aqui então nós somos desafiados por esse pequeno salmo, mas profundo salmo, que nos convida a desfrutar da alegria do contentamento. E isso aqui me faz mais uma vez lembrar daquilo que Deus, através do apóstolo Paulo, disse e nos apresenta, um texto que por vezes nós usamos como uma reivindicação para a posse e a degustação tão somente das bênçãos de Deus, sobretudo no aspecto material. Talvez esse seja uma outra dificuldade deste tempo, de desfrutarmos da alegria de Deus, porque nós achamos que a alegria de Deus tem a ver com os bens que Deus pode nos dar. E aí nós materializamos a alegria, uma vez que a alegria não é ter coisas, mas é ser quem Deus quer que nós sejamos. A maior alegria do cristão não deveria ser, ou não deveria estar alicerçada naquilo que está ao seu redor, tampouco naquilo que nós possamos realizar. A minha alegria, a sua alegria não pode residir no nosso potencial. A alegria do cristão deve residir em Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele há de fazer. Nós precisamos resgatar isso. E quando nós falamos desta alegria, do impacto desta alegria em nossas vidas, o que eu estou falando para você nessa noite é sobre o contentamento. E lembra que eu mencionei aqui o texto então que nós por vezes usamos fora do contexto? Que é o texto de Paulo que encontra-se lá em Filipenses, onde ele vai dizer que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Pois bem, você sabe que no contexto ele vai dizer então que ele aprendeu a estar com muitas pessoas, mas ele também aprendeu a estar sozinho. Ele aprendeu a lidar com a fartura, mas ele também aprendeu a lidar com a escassez. E então ele vai começando a apresentar aqui os contrapontos, os paradoxos, as fases da vida, porque de fato isso é a realidade da vida. Uma hora estamos num vale, outra hora estamos no topo, depois do topo vamos para o vale novamente, e no vale novamente agora nós alcançamos outro topo. A vida é essa dinâmica, a vida não é estática. Estamos aqui hoje, podemos não estar aqui amanhã. Estamos talvez empregados hoje, podemos não estar amanhã. Estamos com saúde hoje e pode ser que amanhã não tenhamos saúde. Mas ainda assim, independente das circunstâncias, independente das condições, a alegria do Senhor ela continua nos fortalecendo. E aí então o apóstolo Paulo vai dizer que mediante a tudo isso, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E aquele que fortaleceu o apóstolo Paulo enquanto estava preso e redigia essas palavras de Deus que falam aos nossos corações ainda hoje, esta mesma alegria deve permear o meu e o seu coração. Porque o Deus do apóstolo Paulo é o mesmo Deus de hoje. E o nosso Deus ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e haverá de ser eternamente. E aí me vem os questionamentos, por que então, por vezes, nós não conseguimos viver uma fé não autêntica, mas uma fé mais profunda? Porque muitos de nós ainda vivem a superficialidade da fé. Alguns de nós ainda estão naquela fase de Tomé, de que precisam ver para crer, quando na verdade a dinâmica da fé é crer para ver. Porque eu não preciso ver para crer. Eu creio e por isso eu vejo. Nós olhamos, como tem sido apresentado ao longo do EBD, pelo pastor William, pela Tamires, nós vemos a vida de homens e mulheres que creram e por isso viram. E quando nós olhamos, por exemplo, a história de Noé, o fato dele crer naquilo que Deus havia dito que haveria de fazer, fez com que ele visualizasse uma arca, um agricultor se transformando no engenheiro naval. Não foi o fato de ver para qual terra Abraão haveria de ser conduzido, mas foi o fato dele crer que Deus haveria de conduzir que fez com que ele se movesse. Querido, isso é muito importante para nós, porque por vezes nós não experimentamos da alegria de Deus, porque condicionamos a alegria de Deus dentro dos nossos parâmetros, dentro daquilo que nós
elaboramos como sendo os requisitos a serem atendidos para que aquilo se torne um motivo de alegria para mim. Quando na verdade, mais uma vez eu digo para você, a alegria do cristão deve ser de ter sido amado por Deus. E é isso aqui é muito importante, porque a boa notícia do Evangelho não é tão somente que nós somos salvos. A boa notícia do Evangelho é que nós somos amados. E aqui, querido, nós precisamos mais uma vez resgatar não tão somente o conceito de alegria, mas sobretudo o conceito do Evangelho. Precisamos, inclusive, diferenciar, infelizmente, nos dias de hoje, o que é ser evangélico do que é ser cristão. Porque existem evangélicos que não são cristãos. E existem cristãos, inclusive, que não necessariamente são evangélicos. Porque nós precisamos entender que o ser evangélico diz respeito a pertencer a uma religião, a um determinado grupo, do qual de fato eu pertenço e creio que você também que nos assiste. Mas a grande questão é que nós não somos meros religiosos. Nós não funcionamos na dinâmica da religião, nós funcionamos na dinâmica do Evangelho. Na dinâmica da religião, eu faço para ser amado. Na dinâmica do Evangelho, eu sou amado e por isso eu faço. Na dinâmica do Evangelho, eu tenho que fazer por merecer. Na dinâmica da religião, eu tenho que fazer por merecer. Na dinâmica do Evangelho, por mais que eu faça, eu nunca haverei de merecer. Porque na dinâmica do Evangelho, eu sou amado sem ser digno deste amor. Na dinâmica da religião, eu sou amado por aquilo que eu faço. Quantas vezes, mesmo cientes então dessa diferença entre o que é a religião em si, daquilo que é o Evangelho, quantas vezes nós estamos ainda aprisionados na dinâmica da religião, onde eu tenho que fazer por merecer, aonde se eu não fizer eu não serei amado, aonde inclusive isso me irrita, isso me entristece, porque inconscientemente eu adotei isso para a minha vida, então eu faço e parece que nada acontece. Eu faço, ou pior, eu me dedico e parece que quanto mais eu me dedico, pior as coisas ficam, e isso por vezes pode deixar você irritado. Mas querido, se isso de fato gera uma certa frustração no seu coração, eu preciso te dizer que você ainda não está funcionando na dinâmica do Evangelho e sim na dinâmica da religião. Porque na dinâmica da religião é justamente essa frustração que é gerada em nosso coração, porque nós cremos que é preciso fazer por merecer. Nós trabalhamos com o conceito do mérito. Então, eu faço, eu tenho mérito com Deus, Deus agora se torna meu devedor porque eu estou fazendo bem, porque eu estou buscando viver uma vida de santidade, porque eu tenho uma disciplina no meu tempo de devocional, de oração, de jejum, de conversa com Deus, mas não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a realidade de que nós somos amados, como a própria Bíblia vai nos dizer, que Deus morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos indignos e de coisa que nós de fato somos, porque a nossa dignidade inclusive não reside em nós, a nossa dignidade reside naquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. E você sabe de quem eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós então entendemos a dinâmica do Evangelho, quando nós entendemos que somos amados e fomos amados sem mesmo merecer, isso enche nosso coração de alegria, porque é esse amor que nos redimiu, que nos salvou. Deus não nos salvou a partir de uma obrigação. Ele nos salvou a partir do seu amor por nós. Você já parou para pensar que o Pai da eternidade, nós entendemos que uma das características de Deus é ser eterno, mas a Bíblia vai dizer que Ele vai além disso. Ele não é apenas eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o autor de toda a vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E você já parou para pensar, querido, na profundidade do que isso significa e deveria significar para cada um de nós, de sermos amados sem merecer por aquele que tudo criou, por aquele que é o Pai da eternidade? Então veja, Deus não tem nenhum tipo de obrigação para conosco. Inclusive, o fato de Deus nos amar é só uma expressão da sua própria natureza, porque Deus é amor, é isso que João escreve em sua carta. Que nós precisamos entender isso. Quando nós começamos a entender quem Cristo é, o que Ele fez e sobretudo a forma como Ele viveu entre nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para aquilo que nos cerca é totalmente transformado.
Nós já não conseguimos mais viver da mesma forma. Nós já não conseguimos mais olhar para as coisas da mesma maneira, porque agora, à medida que nós nos aproximamos, nos aprofundamos no relacionamento com Deus, a nossa perspectiva de mundo ela é mudada. E agora, o meu contentamento não diz respeito às circunstâncias. O meu contentamento, ele está totalmente, profundamente alicerçado naquele que me chamou, naquele que me salvou, naquele que me redimiu. Quem é incapaz de estar contente, e a ideia de estar contente aqui não é apenas se alegrar em, mas é se sentir satisfeito em, porque a ideia de contentamento é a ideia de plenitude, de satisfação. Quem não está contente, quem não consegue desfrutar do contentamento que Deus é e que Ele nos oferece, jamais será contente ou estará em estado de contentamento em qualquer outra coisa, em qualquer outra circunstância. Quem não descobriu a alegria do contentamento viverá uma vida sem sentido, uma vida onde, de fato, aquilo que Salomão vai escrever em Eclesiastes é uma realidade visível. Aquele que não descobre o contentamento vive correndo atrás do vento. E correr atrás do vento é correr atrás de coisas que hoje nos preenchem, mas que logo no dia seguinte nós olhamos para ela e percebemos que não foi suficiente. Elas aparentavam ser suficientes. Você já parou para pensar que por vezes nós postergamos a alegria para um momento, para uma coisa que nunca acontece? Por vezes para nós a alegria ela está residindo sempre no futuro. Não, eu vou ser plenamente alegre se, ou eu serei plenamente alegre quando, né? Quando conquistar determinado sonho, quando realizar determinado desejo, e nós sempre colocamos a alegria no estado de ausência. Por que no estado de ausência? Porque a alegria está sempre colocada naquilo que não é. Porque o que é o futuro? O que são os nossos sonhos, nossos desejos? Os nossos sonhos, nossos desejos são aquilo que ainda não são. Porque no momento que nossos sonhos e nossos desejos se tornam realidade, eles deixam de ser sonhos e, portanto, se tornam algo concreto, ou seja, se tornam reais. Então, quando nós postergamos a nossa alegria tão somente para a possibilidade de realizarmos sonhos e desejos, nós estamos colocando a nossa alegria naquilo que não é. Mas a dinâmica do Evangelho, mais uma vez eu insisto nisso, a nossa alegria reside naquilo que já foi, naquilo que é e naquilo que será, porque a nossa alegria reside em Cristo. Então, somente nele. Esse texto aqui, inclusive, ele me fez lembrar de outros textos da Bíblia, porque, mais uma vez, querido, a Bíblia ela se completa, ela jamais se contradiz. Então, quando nós buscamos nos relacionar com Deus e com a sua palavra, nós vamos percebendo o quanto do antigo ao novo, do Gênesis ao Apocalipse, o quanto nós temos a aprender com essa palavra de vida, essa palavra de encorajamento, essa palavra de alegria. Porque mesmo apesar de tantas narrativas tristes, complicadas, em alguns momentos até confrontadoras que a Bíblia nos expõe, nós não podemos esquecer que a mensagem do Gênesis ao Apocalipse é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem para dizer que o mal é um processo, mas a alegria ela está permeando todo esse processo, e haverá um momento onde esse mal que hoje nos cerca, que hoje nos odeia, será banido de uma vez por todas. Então, quando nós olhamos, e quando eu olhava para esse texto, para isso que o salmista nos coloca de nos alegrar no dia, e não naquilo que acontece no dia, isso me fez pensar outros textos, como eu estava dizendo, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre não tão somente a questão do contentamento em si, mas vai falar para nós, a partir da sua própria experiência, de que quem descobre o contentamento, a alegria naquilo que é e não naquilo que está por vir, é também alguém que está desfrutando da graça. Há um texto que nós mencionamos de maneira até, de certa forma, recorrente, mas acabamos, pelo fato de o conhecermos e mencionarmos de maneira frequente, nós acabamos perdendo o seu contexto. E aí a palavra nos apresenta, em determinado momento,
aonde Deus se revela a Paulo e diz para ele que a minha graça, a graça do Senhor te basta. E aí isso para nós de fato é algo lindo. Nossa, que maravilhoso ouvir que a graça do Senhor nos basta. Mas é preciso recordar o contexto. E quando eu olhava para esse texto, eu lembrei deste outro texto e me recordei do contexto. O apóstolo Paulo descobriu que a graça de Deus era suficiente, que a graça de Deus o bastava, quando ele teve uma oração respondida da forma como ele não gostaria. Você vai se lembrar que ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos aqui. Existem várias possibilidades, existem várias teorias, mas nada que nós possamos afirmar com certeza que venha expressar o real sentido e significado dessa ideia, desse espinho na carne que o apóstolo Paulo enfrentava. Nós só sabemos que era algo que o incomodava ao ponto, inclusive, então, dele, no seu momento com Deus, de pedir que aquilo fosse retirado da sua vida. E o fato é que Deus faz o quê? Deus ouve a oração e Deus responde essa oração dizendo não. Mas Deus diz: olha, Paulo, eu não vou retirar esta dor, eu não vou retirar este sofrimento, mas saiba que a minha graça te basta. A graça que basta é a graça que faz com que nós aprendamos a lidar com as ausências. Descobrir a graça que nos basta não é descobrir uma vida onde todos os nossos desejos são realizados. Nós descobrimos que a graça nos basta quando a ausência é algo real, quando o não é a resposta de Deus, quando os nossos planos e nossos desejos são frustrados. Será que nós então queremos mesmo desfrutar dessa graça que nos basta? Será que nós então temos dimensão do que é essa graça? Ser cristão, queridos, é viver de glória em glória, mas também é viver de ausência em ausência. Porque o cristão é alguém que é capacitado para viver sem aquilo que deseja, porque recebeu aquilo que não esperava. O cristão é alguém que, mesmo em meio à escassez, sabe que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então, o cristão é alguém que é capacitado a lidar com a dinâmica da vida, entendendo que, apesar ou a despeito das circunstâncias, o significado da vida encheu a nossa vida. Quando a vida entra na nossa vida, nós de fato somos vivificados. Porque quem é a vida? A vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só se descobre a graça da vida, a graça na vida, quando se descobre e se experimenta quem Cristo é. A Bíblia vai nos recomendar: provai e vede que o Senhor é bom. Queridos, eu quero te desafiar nessa noite, nesse tempo, a buscar mais a Deus. Talvez você, como eu disse, tenha ou fique, assim como eu, impactado por cada notícia que por vezes você ouve ou que chega até os seus ouvidos e que acaba da mesma forma. E aqui abre um parênteses importante, né? Porque aquilo que chega aos nossos ouvidos pode determinar o tipo de fé que nós teremos. Porque veja, o que a Bíblia vai nos dizer? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se o caminho da fé não diz respeito àquilo que eu vejo, mas àquilo que eu ouço, da mesma forma, se este é o caminho pelo qual ela vem, este também pode ser o caminho pelo qual ela vai. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve, tome muito cuidado com quem você ouve. Em hipótese alguma, eu, na qualidade de pastor, de um líder, e eu entendo o conceito de liderança como aquele que serve, eu de forma alguma vou dizer para você: ouça determinada pessoa ou deixe de ouvir determinada pessoa. A Bíblia já nos apresenta como nós devemos lidar com situações como essa, né? Examine o todo e retende o que é bom. Mas como saber o que é bom se eu não conhecer o parâmetro da bondade? Como um cristão pode distinguir algo bom e algo ruim se ele desconhece a palavra de Deus? E aí, quando nós desconhecemos a palavra de Deus, acabamos colocando como parâmetro de bom e ruim aquilo que nós gostamos. E aquilo que você gosta não necessariamente é aquilo que expressa toda a bondade. Porque aquilo que você gosta é um gosto. Nós precisamos entender isso. O que eu gosto é um gosto. Você pode gostar de determinada comida e que para você ela é boa, mas eu posso não gostar.
O que não significa, então, que aquela comida é boa ou ruim em si, mas aquela comida expressa um gosto seu. E aí nós entramos justamente nesse embate que para muitos vão dizer que é a partir disso, né, sobretudo onde os filósofos do nosso tempo corrente, e até mesmo aqueles que nos antecederam, eles começam então essa discussão do que é o bom, do que é o belo, e eles chegam à conclusão de que a verdade é relativa. Mas o fato é de que a verdade não é relativa. Aquilo que eu gosto, aquilo que você gosta, isso sim é relativo. Porque gosto, alguns vão dizer que gosto não se discute. Mas o fato é que a verdade, ela é, por si só, absoluta. Né? Por vezes a gente usa a expressão, é verdade absoluta. Se não é verdade absoluta, não é verdade. Porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Então a grande questão é, como distinguir o que é bom do que é ruim se eu desconheço a palavra de Deus? Bem, se eu desconheço a palavra de Deus, então o bom e o ruim, o mal e o bem se tornam relativos. Mas quando eu entendo a palavra de Deus, eu entendo que o bom, o bem, é aquilo que Deus definiu. E a partir disso, então, a partir desse parâmetro, a partir desta referência, eu começo primeiramente, a me analisar e a partir disso, então, analisar todas as outras coisas que me cercam. E é isso que nós precisamos, então, recuperar. Por isso eu insto com você nessa noite. É preciso que você se dedique a ter uma vida de devocional com Deus. Eu espero, do fundo do coração, e oro por isso, para que, ao findar deste tempo, nós saímos mais maduros. Já disse isso na última mensagem, de que nós precisamos refletir se o fato de não termos tantas atividades, sobretudo no contexto da eclésia, da igreja, sobretudo enquanto organização, o fato de não podermos realizar tantas atividades, se isso atrapalhou ou se isso ressignificou a sua intimidade com Deus. Se a sua intimidade com Deus estava alicerçada nas atividades que a organização e a igreja realizava, então a sua intimidade com Deus nunca foi intimidade com Deus, mas sim intimidade com a religião. Porque a intimidade com Deus não se constrói na coletividade. A intimidade com Deus não se constrói num ajuntamento pontual, numa geografia determinada. O relacionamento com Deus não se constrói na Igreja Batista Nova de Jerusalém, que está situada na Rua da Ponte Quebrada. Não. Um relacionamento com Deus se constrói diariamente, na individualidade, no quarto secreto. Por isso, então, mais uma vez, eu convoco você a ter um tempo com Deus no secreto, a buscar e a ouvi-lo no secreto. Porque não é isso que o próprio Jesus disse? Quando você quiser orar, quando você for jejuar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te vê em secreto, Ele te responderá, Ele falará com você. Enquanto nós situarmos e posicionarmos a nossa fé naquilo que é visível e tão somente na coletividade, no ajuntamento, nós nunca veremos experimentar o avivamento. O avivamento não é resultado de ajuntamento. O avivamento é resultado de uma busca individual que é refletida na coletividade. Quando você busca a Deus, eu busco a Deus, quando nós somos incendiados pelo Espírito Santo e a partir desse movimento nós nos encontramos, aí sim, uma brasa acesa com outra brasa acesa gera uma fogueira. Mas não é tão somente na fogueira que se acende a brasa. Nós precisamos então entender isso e buscar isso do próprio Deus. Precisamos cultivar esse relacionamento. E à medida que nós formos aprofundando na nossa fé com Ele, aí sim nós vamos descobrir a alegria do contentamento. Vamos entender que Deus é bom o tempo todo. Como tem sido desafiador vivenciar essa expressão que nós usamos vez por outra, ou usávamos vez por outra em nossas celebrações, de que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Isso é uma verdade, mas será que nós temos desfrutado dessa verdade? Será que nós conseguimos enxergar essa verdade de que mesmo no tempo mau Deus continua sendo bom?
Será que nós de fato conseguimos desfrutar da paz que excede todo entendimento quando tudo que nos cerca é o caos? Será que nós temos a firme convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito? Será que nós de fato acreditamos na palavra que diz que aos seus amados dá enquanto dormem? Ou que em paz me deitarei e dormirei porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança? Ou as preocupações, os anseios, as ausências são maiores do que aquilo que está presente? Aquilo que está ausente na sua vida, na minha vida, seja uma pessoa que você possa ter perdido em meio a todo este tempo em que nós estamos inseridos, seja um recurso, seja financeiro, seja o seu próprio emprego, aquilo que está ausente nunca será maior do que aquilo que está e é o nosso presente. E o que é isso? Bem, isso é o próprio Cristo, que na verdade não é isso, mas é esse. Não é aquilo, mas é aquele. Porque ele disse para nós: eis que estou convosco todos os dias. Nos dias de sol, Deus está conosco. Nos dias nublados, Deus também está conosco. Nos dias onde o sorriso ele toma o nosso rosto, Deus está conosco. Mas nos dias que as nossas lágrimas insistem em vir à nossa face, Deus também lá está conosco. Então que você possa ser cheio nessa noite desta convicção, de tal forma que, assim como o salmista disse, este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos e nele exultaremos. Então eu quero te convidar, apesar de tudo que possa ter ocorrido no seu dia, no dia de hoje, eu quero te convidar, assim que nós encerrarmos aqui este momento de reflexão, eu quero te desafiar a você separar imediatamente, na verdade, assim que essa live for encerrada, eu quero te convidar para que você vá para o seu quarto, para que você vá para um espaço onde você possa ficar a só com Deus. E que mesmo em meio aos desafios que você enfrentou no dia de hoje, você comece a exultá-lo, a glorificá-lo, a dizer o quanto ele é importante para você, a dizer o quanto você o ama, a dizer o quanto você reconhece a soberania dele, a expressar para ele, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, mesmo sem, por vezes, aceitar, porque nós às vezes até entendemos, mas não aceitamos, isso é normal, mas que você, apesar dos apesares, haverá de continuar glorificando a esse Deus. Então meu desafio para você nesta noite é esse, para que você possa terminar este dia, apesar do que aconteceu neste dia, se alegrando e exultando no Senhor, porque o fato de você desfrutar desse dia é mais uma prova de que a misericórdia do Senhor se renovou sobre você, se renovou sobre mim, se renovou sobre nós. A cada novo dia que nós podemos vivenciar é a testificação de que Deus nos encheu de esperança, porque a sua misericórdia permeou a nossa vida. Porque se não fosse a sua misericórdia, nós não poderíamos aqui estar. Então que Deus possa te abençoar, que esta palavra possa te encorajar da mesma forma que ela possa te desafiar. Não existem palavras de sabedoria humana que possam preencher o seu coração. Nós podemos falar de muitas coisas aqui, mas se Cristo não é o centro, se a palavra não é o centro, as mais belas palavras continuam sendo palavras vazias. O apóstolo Paulo diz isso em dado momento, de que ele buscava estar com o povo de Deus. Quando ele escreve a carta de Tessalônica, ele repete isso, que eu não busquei apresentar a vocês o evangelho a partir da sabedoria humana, mas apresentar o evangelho a partir daquilo que ele é, e o evangelho é Cristo. O evangelho é a boa nova de Cristo, em Cristo e para Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Que possamos então passar por os dias maus, pelo vale da sombra da morte, tendo a certeza de que o nosso Senhor, o nosso pastor, Ele está conosco. Bem, vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse tempo. Mais obrigado, Deus, mais um obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido vivenciar, até mesmo nos dias maus. Porque nos dias maus nós podemos evidenciar, podemos ver
que o Senhor continua sendo bom. Obrigado, Deus, porque os dias maus também nos mostram o quanto frágeis nós somos, o quanto nós somos incapazes de controlar qualquer coisa que por vezes que nós achávamos que poderíamos controlar. Muito obrigado, Deus, porque nos momentos de adversidade, quando o nosso dia, a nossa rotina é interrompida por uma má notícia, o Senhor, mais uma vez, então, nos mostra que nós não temos sequer o controle da nossa agenda. Programamos tantas coisas a serem feitas ao longo de um dia e às vezes somos levados a perceber de que toda aquela agenda, de que toda aquela expectativa foi frustrada porque algo inesperado ocorreu. Mas Deus, tudo aquilo que é inesperado para nós jamais pega o Senhor de surpresa, porque nós sim não temos o controle de nada, mas nós queremos de que tudo está sob o teu controle. Até mesmo a dor e as lágrimas que o teu povo possa estar enfrentando nesse exato momento. Mas ainda assim, Deus, nós queremos te glorificar, não por aquilo necessariamente que aconteceu no nosso dia, ao longo do nosso dia, mas pelo simples fato de o Senhor nos dar a oportunidade de vivermos mais um dia, por termos a convicção de que o Senhor fez o dia, ainda que Satanás tenha tentado agir durante o dia, mas ele jamais pode fazer o dia, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. Tu és o Criador, Tu és o soberano, Tu és Deus. E nós somos Teus, Pai. Tu és Deus e nós somos Teus servos. Tu és o Deus que nos chamas de filho porque se apresenta a nós enquanto a figura do Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E que esta graça, que esta paz preencha o coração do Teu povo que nos assiste nesse exato momento da alegria da salvação, da alegria que é a nossa força, da alegria de poder dizer que nós podemos verdadeiramente todas as coisas, porque em Ti, na Tua palavra, nós somos e temos sido verdadeiramente, plenamente fortalecidos. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa noite. É o que nós te pedimos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.